Já tivemos a prova da redação do ACT da CAF e o tema, como nós já sabíamos, era educação, o eixo temático, mas a proposta de redação surpreendeu quando não trouxe o tema explícito, trouxe 3 textos e pediu para que você, candidato, interpretasse. Então, o que eu vou fazer neste vídeo aqui com vocês? Eu vou ler os textos motivadores, trazer a minha perspectiva e depois eu vou produzir a minha redação para ver como eu teria produzido, tá? E ver se você fez algo parecido ou próximo. Então, aproveita aqui, eu vou colocar na tela aqui para vocês, ou vocês têm também, esses temas, né? Essa folha temática aqui, que eu tenho da prova, que trouxe. No texto 1, que dizia assim: formar cidadãos participantes em todas as instâncias da vida social contemporânea, o que implica articular com os objetos convencionais da escola as exigências postas pela sociedade comunicacional, informática e globalizada, maior competência reflexiva e interação crítica com as mídias e multimídias, conjunção da escola com outros universos culturais, conhecimento e uso da informática. Formação continuada, aprender e aprender, capacidade do diálogo e comunicação com os outros, conhecimento das diferenças, solidariedade, qualidade de vida, preservação ambiental. Então, trazia no primeiro texto que o papel do professor e o papel da escola é formar cidadão, né? Formar um cidadão bem estruturado em todas as áreas aqui. Não tomava partido em uma área só. Teve gente que falou pra mim, eu fiz sobre mídias, eu fiz sobre comunicação, eu fiz sobre conjunção da escola com outros universos. Poderia? Poderia. Provavelmente não fugiu do tema por ter feito algum desses, tá? Mas era uma abordagem que trazia ali como pontos chaves a formação do cidadão por ter passado pela escola. Então, temos aí o texto 1. Temos o texto 2, que é um gráfico, e nesse gráfico vai trazer aqui profissões, quais profissões escolher, e traz quase por último ali a educação, né? A terceira de baixo para cima. Então, a menos escolhida é a arte, e depois a menos escolhida é a questão da profissão professor. E por fim, uma tirinha que dizia, afinal, o que faz um professor? E aí a resposta, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Olhando assim bem rapidamente, né? Porque no pedido dizia assim, ó, o texto deve ter título e estabelecer a relação entre o que é apresentado nos textos da coletânea. Então, tinha que ter título e apresentar a relação entre os 3 textos. Eu vejo que, para mim, os 3 textos estão falando da escolha de ser professor, da importância do professor na sociedade e da formação do cidadão. Então, eu faria uma redação olhando assim, basicamente. Hoje é a primeira vez, minha primeira impressão que eu estou olhando aqui, né? Logo depois tem a live, então provavelmente já teve a live, esse vídeo não entrou no canal ainda. Olhando para produzir. Então, eu vou sentar agora, né? Fica aqui comigo, que eu vou sentar, colocar a câmera e produzir com vocês como eu faria o meu planejamento de texto e como eu colocaria essas ideias aqui no papel. Vem comigo. Oi, pessoal! Então, estamos aqui na folha, que é uma folhinha de rascunho, ó, que vai do 1 aqui até o 20. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vai do 1 até o 20, tá? Depois eu tiro uma foto, vai ficar mais fácil pra vocês conseguirem ver. Depois eu posso até transcrever essa redação pra vocês. E então, aqui é onde eu vou praticar essa redação, pegando, claro, a temática lá do ACT, que eu vou planejar e pensar, né? Se você foi meu aluno, se você não foi meu aluno, vou pegar aqui um rascunho, né? Eu sempre indiquei para vocês peguem um rascunho para vocês poderem pensarem na redação antes de escrever, né? A gente sabe que a gente já pensa linha a linha o que a gente vai escrever. Então, eu vou pegar um rascunho aqui qualquer, tá? Peguei essa folhinha, que é uma folhinha minha aqui, né? E vamos aplicar então, a técnica da baratinha, né? E como que a gente aplica a técnica da baratinha? Aqui, eu defino, via o que a proposta de redação deu para mim, eu defino, então, qual é a abordagem, qual é a temática que eu quero utilizar, tá? E nessa temática aqui, nessa abordagem que eu quero utilizar, eu já coloco tudo que eu sei, né? A gente faz o quê? A gente faz uma chuva de ideias de tudo que a gente sabe e do que a gente pretende. Para mim, depois de ler, tá? Eu quero pegar aquele ponto de vista ali e falar sobre o papel do professor na sociedade. Então, eu falaria sobre o papel do
prof. na sociedade, ok? Esse aqui é só a barriguinha, que é só a estrutura do que eu pretendo escrever. Agora, vamos para o que eu sei e o que é problemática. O que eu sei, minha chuvinha de ideias. Bom, sempre falei para vocês, Constituição de 88, né, que vai falar, que vai garantir, tá? Que assegura a educação como direito. Então, ó, assegura a educação. Nem preciso usar o artigo 205 ou o 6, né, que eu conheço, mas aqui eu acho que eu penso em fazer uma abordagem só falando que a Constituição assegura, tá? Quando eu olho a questão aqui do papel do professor, hoje eu vejo que isso é um mal do século XXI, tá? Um mal do século XXI, quando eu faço uma perspectiva de que antes o professor era melhor tratado e era melhor visto como profissão, né? Se a gente pegar o século XX, era mérito, né? Era um mérito ser professor. Então, acho que isso é uma questão que vale aqui dentro do que eu conheço, do que eu sei que eu posso utilizar. Tem uma citação que eu gosto muito, que é do John Dewey. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu não lembro como pronuncia. Professores de inglês podem ajudar aqui, mas isso é uma coisa que eu sei. Que o John Dewey vai falar que a educação é um processo social, tá? Ele vai falar que a educação... Gente, a letra feia porque é um rascunho, né? É um processo... Ele vai falar tanto que é um processo social, quando ele também vai falar que ela não é preparação para a vida, né? Ela não é preparação para a vida. É a própria vida, tá? Se eu não me engano, eu coloquei isso também para vocês lá dentro do curso, né? Além disso, a gente tinha dados ali. Posso puxar mais um viezinho aqui. E tinha os dados da folha, né? Que o professor, ele estava em 6,6, se eu não me engano. Teria que voltar ali na folha para olhar, mas agora eu tô com a folha aqui na câmera. Mas se não me engano, era 6,6. Deixa eu ver se eu não mandei aqui para mim. Não, acho que eu tenho aqui também. Era... Só que tá bem ruim a resolução, mas acho que é 6, né? Era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, é a quinta posição em relação às escolhas, tá? E quase a última, né? Só perdendo para as artes. Então, eu sei que, já pensando assim, isso aqui é tudo que eu sei de positivo em relação... Nem positivo, né? Eu sei também, gosto de pensar que é importante a profissão. Ó, pensaria o quanto é importante a profissão. E pensaria responsabilidade. Pensaria em responsabilidade. Que mais que vocês poderiam pensar assim, né? Responsabilidade. O que causa, né? O que causa esse problema aqui? Se a gente tem um problema, agora eu tenho tudo isso aqui, eu tenho importante, eu tenho que ver que eu tenho um problema. E o que causa esse problema, tá? Bom, eu acho que o que causa o problema hoje é o governo. A falta de incentivo do governo, tá? O professor, ele tem essa sua importância, né? Então, a falta de incentivo ao governo e os contextos sociais, eu vou dizer que é o governo hoje, para mim, que é um dos problemas em relação a essa falta de incentivo do professor na sociedade, tá? Então, é muito importante, mas a gente percebe essa desvalorização. Então, vou colocar esse contexto, até porque a gente tem só 20 linhas. E uma das soluções para isso, né, eu colocaria que o próprio governo, né, ele tem que garantir o bem-estar, ele tem que, né, melhorar os salários. Vou botar que ele tem que melhorar o salário, porque eu acho que quando a gente pega um ranking aqui, está extremamente ligado ao salário. Então, eu acho que em 6 minutos aí eu consegui montar um pouquinho. Deixa eu mudar aqui para vocês verem até o final, mas não só tem artes aqui. Eu consegui colocar um pouquinho do que eu acredito que seria viável depois na minha redação, tá? E para quem sabe aplicar a técnica da baratinha, sabe que a gente pensa agora pontuando o que vem primeiro e o que vem depois. Então, eu começaria aqui, ó,
esse seria a primeira abordagem, tá? Eu falaria primeiro da Constituição. Eu acho que na sequência eu botaria a tese, depois eu falaria um pouquinho, talvez, da responsabilidade, né? E já falaria, em quarto lugar, que a culpa é do governo. Aí, iria para a conclusão, para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu teria que retomar a importância e usaria aqui como tópico frasal e argumento, né? Dessa minha redação. E depois aqui, resolveria com a questão do governo implicando no salário. Vamos lá, vamos colocar no papel para ver se de fato eu vou conseguir, né, e abranger tudo isso que eu falei com vocês aqui na hora de escrever. Lembrando que é um rascunho, às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, né? Não esqueçam que tem título, tá? Aqui essa minha folha não é uma folha que tem o espaço para o título, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa linha para eu colocar o título e vou fazer aqui, se precisar eu passo para a linha até 21, mas não vai precisar, eu vou escrever em menos, tá? Mas é assim, quando a folha pede título, mas não traz título, a gente usa uma das linhas, né? Então, é assim que eu vou abordar. Então, vamos lá, vamos começar, eu vou começar com a questão da Constituição. Então, eu vou fazer uma abordagem bem simplificada aqui, dizendo que a linha 2, lembrando que aqui eu vou deixar pro título e vou usar esse título lá no final, tá? Então, eu vou começar dizendo que a Constituição brasileira de 1988 assegura a educação, assegura a educação como direito de todos e dever do Estado. Ó, como direito de todos e dever do Estado, tá? Nem falei aqui qual artigo, né? Mas aí eu vou dizer que, ponto, sob essa perspectiva, tá? Sob essa perspectiva, vale ressaltar o papel, o papel do professor, e aí lembrando que agora eu vou botar minha tese, né? O papel do professor na sociedade contemporânea, tá? Na sociedade contemporânea, que não está valorizado, porque eu falei aqui, ó, responsabilidade, importância, valorização, aqui eu botei o tempo, né? Já que eu falei que é um mal do século XX, eu botei a questão do tempo. Então, na sociedade contemporânea, eu tenho que botar minha posição, porque qual é a ressalta que eu quero fazer? Na sociedade contemporânea, que observa-se não está sendo valorizada. Não está sendo bem valorizado. Então, até aqui eu já botei a minha tese. Eu botei um contexto e botei a minha tese, né? E aí eu tenho que botar agora por que não está sendo valorizado. Aí eu vou botar aqui, essa problemática foi causada devido à falta, ó. Posso botar um destarte aqui, botar um ponto final, né? Ó, botar um destarte, vírgula, sempre uma vírgula depois do conectivo. Essa problemática, tá? Essa problemática foi causada, deixar essa problemática foi causada devido à falta de incentivo do
governo e os contextos sociais. E os contextos sociais de trabalho e remuneração no século XXI, tá? Vou usar até aqui o final, por quê? Porque, volta pra cá, falei que é um mal no século XXI a desvalorização, antes e depois, quero botar esse contexto, quero falar de salário, então peguei aqui e falei contextos sociais de trabalho e remuneração no século XXI. Beleza? Beleza, tem aqui, a letra não está das melhores, mas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas que eu levei no parágrafo. Tudo aquilo, né, que eu abordei com vocês. Agora, gente, eu tenho que pegar aqui, ó, a minha tese, né, e falar do governo e os contextos sociais de trabalho e remuneração no século XX e a formação desse professor, porque essa é a minha linha de tese. Então, eu vou começar, tá, a minha... Vejam que eu botei 2 problemas aqui, mas eles se ligam intimamente, então basta eu fazer uma abordagem aqui na argumentação. Então, eu vou começar, e agora, lembrando que eu quero usar essa citação do John... Caiu um pouquinho a câmera aqui. Eu quero usar essa citação aqui do John. Eu vou começar dizendo que, primeiramente, tá? Ó, pulei, né? Primeiramente, né? É relevante abordar, ou é relevante lembrar, vou botar assim, vou botar aqui, ó, lembrar. Lembrando que isso aqui é meu rascunho, depois eu mudaria, não botaria esse erro, mas quando errar, sempre passa uma linha, ou quando mudar de ideia, né? É relevante lembrar o papel do professor na educação. Essa é o meu ponto principal, né? Lembrar do papel do professor na sociedade, o papel do professor na educação social. Ó, quero falar das relações sociais. Então, primeiramente, é relevante relembrar que o papel do professor na educação da sociedade é muito importante para as relações sociais, ó. É muito importante para as relações sociais. Nesse sentido, aí vou falar do John, né, ó, porque eu falei pra vocês que o John vai dizer aqui, ó, lá naquele meu outro papelzinho, ele vai dizer que, ó, deixa eu mostrar aqui em cima pra vocês. A educação é um processo social. Então, como eu falei que eu queria citar ele, eu tenho que pensar num contexto que eu consiga citá-lo. Então, eu botei que, primeiramente, é relevante lembrar o papel do professor na educação da sociedade. É muito importante que o papel, na verdade, que eu tinha que mudar, né? Lembrar que o papel do professor na educação da sociedade é muito importante. Lembrar. Aqui eu botaria depois, passado a limpo, lembrar que, né? O papel do professor na educação da sociedade é muito importante para as relações sociais. Vírgula. E nesse sentido, aí eu boto John, né? Nesse sentido, John Dewey, né? Filósofo, posso falar quem ele é, né? Filósofo americano, tá? Filósofo americano diz que, abre aspas, eu sei a citação dele, a educação é um processo social. Ó, é um processo social, é desenvolvimento.
é desenvolvimento, ponto. Não é preparação para a vida, vírgula, é a própria vida. Quem estava no curso lembra que eu dei essa citação para vocês, né? É a própria vida. Aí eu boto ponto que em outras palavras, a educação é o meio, né? Vou botar, é o meio para o desenvolvimento da sociedade. E aí? É o desenvolvimento da sociedade, o que mais a gente pode falar, né? Eu tenho que voltar a retomar do professor, é o desenvolvimento da sociedade. E o professor possui grande responsabilidade e o professor possui grande responsabilidade, né? Possui grande responsabilidade para esse aprendizado da população. Da população. Lembrando que eu trouxe para vocês aqui, ó. Eu falei, ele tem importância, ele tem responsabilidade, tá? Bozê, entretanto, percebe-se a desvalorização governamental, ó. Entretanto, percebe-se a desvalorização e falta de interesse dos jovens a essa escolha profissional. Aqui, gente, essa linha, se faltar um pouquinho lá no fim, eu sei que essa linha não teria problema, porque como foi errado uma palavrinha aqui, o texto vai subir como um todo. Então, esse finzinho aqui vai caber, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5 linhas sim para a conclusão, tá? Então, tô mostrando aqui para vocês, porque tudo isso a gente tem que pensar e calcular na hora que está escrevendo, né? E agora, gente, falta só a gente fazer a finalização. Vou colocar a folhinha um pouquinho aqui mais pra frente, para poder vocês verem a finalização aqui, e olhar a folhinha até o fim, né? Porque eu subi bastante, o espaço da câmera não é tão amplo assim, e eu quero mostrar aqui pra vocês. Então, eu coloquei no fim que a gente tem que falar do salário, do governo, né? Dessas importâncias e retomar a nossa tese. Então, eu vou botar assim, ó, aqui. Lembrando que a gente teria mais linha aqui, mas tudo bem. Eu vou começar dizendo assim, né? Que, portanto, como eu ensinei vocês, né? Ó. Portanto, o papel do educador se faz essencial, ó. Usar educador para não repetir professor, né? Vou dizer que ele faz essencial para a sociedade, a formação. Vou botar assim, para a formação social. E precisa ser valorizado. E precisa ser valorizado, vírgula, cabe ao governo, promover uma melhor educação, por meio do aumento de salários
do aumento, poderia botar um teto, enfim, um piso mínimo, mas eu vou botar aqui um aumento de salários e mais formações à classe. A classe educadora. A classe educadora. Desse modo, ser professor deve voltar a ser um status social valorizado e desejado profissionalmente. Fechou. Fiz a minha redação aqui em 22 minutos. Pode ter ficado um pouquinho cansativo para vocês, mas agora vamos lá, vamos colocar o título, e o título eu voltaria na minha tese, que é o papel do professor na sociedade. Colocaria aqui, ó, o papel do professor na sociedade contemporânea. Fechou. Depois eu passaria limpo e essa seria a minha redação, tá? Eu vou ler com vocês agora ela toda. Ficou assim: a Constituição Brasileira de 1988 assegura a educação como direito de todos e dever do Estado. Sob essa perspectiva, vale ressaltar o papel do professor na sociedade contemporânea, que observa se não está sendo bem valorizado. Destarte, essa problemática foi causada devido à falta de incentivo do governo e os contextos sociais de trabalho e remuneração no século XXI. Primeiramente, é relevante lembrar que o papel do professor na educação da sociedade é muito importante para as relações sociais. Nesse sentido, John Dewey, filósofo americano, diz que a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é preparação para a vida, é a própria vida. Esqueci de fechar aspas. Em outras palavras, a educação é um meio para o desenvolvimento da sociedade e o professor possui grande responsabilidade para ver esse aprendizado da população. Entretanto, percebe-se a desvalorização e a falta de interesse dos jovens nessa escolha profissional. Portanto, o papel do educador se faz essencial para a formação social, não tem problema, e precisa ser valorizado. Cabe ao governo promover essa melhor educação por meio do aumento de salários e mais formações para a classe educadora. Desse modo, ser professor deve voltar a ser um status social valorizado e desejado profissionalmente. Pronto, tá? Eu vou deixar para vocês, então, descrita ali. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha redação. Me contem como foi a redação de vocês. Tchau, tchau.